everyone! Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa do SAISC Pré-ENEM. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e nós vamos falar sobre verbos modais. Esses verbos que podem ser tão úteis, mas que têm um comportamento tão diferentes dos demais. E para a gente começar, eu já deixei aqui no quadro prontinho para a gente começar a nossa conversa falando desses 3 tipos de verbos que a gente tem na língua inglesa, para que a gente possa, no final, falar especificamente dos verbos modais. Então, a primeira coisa, e todo mundo já está cansado de estudar isso em língua inglesa, algumas pessoas até brincam, é o que a gente estuda a vida toda e às vezes ainda não sabe, é o famoso verbo to be. Alguns até brincam e chamam de to be, mas é o to be, certo? Ele é um verbo especial da língua inglesa. Ele tem um comportamento bem específico. Eu costumo brincar que ele é o todo-poderoso, porque ele é capaz de fazer tudo sozinho. Então, vamos lembrar, nós já estudamos nas aulas anteriores o verbo to be em vários tempos verbais, no presente simples, no passado simples, e ele também é utilizado em alguns tempos contínuos, né? Mas vamos lembrar como ele fica. No presente simples, nós temos as formas am, is e are, né? Isso é o presente do verbo to be. E no passado nós temos was e were. Dessa forma, nós somos capazes de conjugar o verbo ser e os verbos ser e estar no presente e no passado. Bem simples. Mas por que esse verbo é diferente? Primeiro, porque ele tem 3 e 2 formas, os outros verbos não vão ter isso. Eles são conjugados de acordo com cada sujeito. E quando nós elaboramos frases negativas ou perguntas, eles não precisam de verbo auxiliar. O verbo to be, como eu disse, é o todo-poderoso porque ele é independente. Ele é capaz de fazer frases negativas e interrogativas sem a ajuda de ninguém. Então, na forma negativa, nós teríamos am not, are not, is not, ou isn't, aren't. E no passado simples, nós teremos was e were not. Basta acrescentar o not para tornar a frase negativa. E nas perguntas? Bom, nas perguntas nós temos aquela regra básica da língua inglesa. Nós invertemos a ordem do sujeito e do verbo. Normalmente, em frases afirmativas e negativas, a sequência é sujeito, verbo e complemento. Na pergunta, essa ordem é invertida. Nós temos verbo, sujeito e complemento. Então, nós vamos ter algo como am I? Are you? Is he? Então, basta inverter a ordem. E a mesma coisa vai ocorrer com o passado simples. Nós vamos ter was I? Were you? E was he? Então, essa é a especificidade do verbo to be. Ele faz tudo sozinho. A única necessidade é, na pergunta, inverter a ordem. E é por isso que a gente estuda ele sozinho. Além dele ser muito útil, ele tem essas características estruturais específicas, só dele. Vamos ver agora os verbos comuns. O que seriam os verbos comuns? São aqueles que não são o verbo to be e os modais. O que isso quer dizer? São verbos como to go, to eat, to study, to buy. E eles têm um comportamento específico. No presente simples, por exemplo, eles vão ficar nessa forma para todos os sujeitos, com exceção de he, she ou it, em que vai ser necessário usar o S ou às vezes até ES na terminação. Por exemplo, I go, but he goes. I eat, but she eats. I study, but she... E aí aqui nós temos uma alteração um pouquinho maior. Studies. I buy and she buys. Basta acrescentar o S. Na forma afirmativa é só isso.
Então, nós vamos manter a mesma forma verbal para todos os sujeitos, com exceção da terceira pessoa do singular. Até aí não tem grandes diferenças. Mas, a partir do momento em que nós quisermos fazer frases negativas ou interrogativas, essas regras aqui de alterar o S, por exemplo, elas perdem o valor. Nas frases negativas e interrogativas entra o verbo auxiliar. No caso do presente, o verbo auxiliar pode ser do ou então does. É um verbo que ele não vai trazer significação para a frase, mas ele vai mostrar que essa frase é uma pergunta ou uma negação no presente. No passado, nós temos um comportamento ainda diferente. Nós não vamos acrescentar S no final dos verbos. Nós vamos, na forma afirmativa, para os verbos regulares, acrescentar ED. Isso vai mostrar que o verbo está no passado. Mas alguns verbos são irregulares, como nós já vimos. E aí nós precisamos memorizar a forma que eles vão ficar, porque aí vai ser provavelmente bastante diferente da forma original. Por exemplo, o verbo to go, ir, no passado simples, vira went. O verbo eat se torna ate. Então, esses dois aqui são verbos irregulares, porque eles não seguem o padrão de adicionar ed. O study, por sua vez, é um verbo regular. Então, basta acrescentar ed. Mas como ele termina em y, antecedido de consoante, nós já estudamos e nós vimos que é necessário substituir o y por i antes de fazer essa adição. O buy é outro verbo irregular. Ele se torna bought. Então, quando nós estivermos utilizando verbos no passado, passado simples, né? Na forma afirmativa, nós precisamos fazer essas alterações. No entanto, não existe diferença de acordo com o sujeito. Todos os sujeitos possuem a mesma conjugação, o que é muito mais fácil do que português, não é? E quando eu tiver perguntas ou negações, eu também vou precisar usar o verbo auxiliar. No presente, eu usava do ou does. No passado, eu tenho que usar did. Quando eu uso o verbo auxiliar, o verbo principal, que eram esses aqui, voltam ao normal. Então, na forma afirmativa, eu vou dizer I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Na forma negativa, eu vou dizer I didn't go to the cinema, porque o did vai mostrar que essa frase está no passado. Perceberam, então, qual é a diferença entre o verbo to be e os verbos comuns? O verbo to be não precisa de auxiliar em nenhum momento, ele é autossuficiente. Ele faz todo tipo de frase sozinho, todo tipo de oração sozinho, enquanto os verbos comuns só conseguem trabalhar sozinhos nas frases afirmativas. Se for uma negação ou uma pergunta, eles precisam de um verbo auxiliar. Quando esse verbo auxiliar entra em ação, eles voltam para o estado normal deles, para forma infinitivo sem o to na frente. Então, essa é a diferença básica entre to be e os verbos comuns. E agora, o que vem a ser os verbos modais, então? Para conversar sobre os verbos modais, a gente vai sair aqui do quadro. E vocês vão ver comigo o material dos slides. Então, os verbos modais, em inglês, recebem o nome de modal verbs. E a função desses verbos ela é um pouco diferente dos verbos comuns. Os verbos comuns atuam sozinhos em uma frase. Eles trazem significação suficiente. Os verbos modais, eles vêm para acompanhar esses verbos comuns ou ainda o verbo to be. Então, a função dos modal verbs é mudar ou complementar o sentido de um verbo principal. Então, eles não vão se tornar o verbo principal da frase. Eles vêm para alterar ou complementar o sentido de outro verbo. E eles vão expressar especialmente as ideias de possibilidade, muitos deles vão expressar possibilidade,
obrigação, dedução, desejo, proibição, vontade e capacidade, entre outras coisas. Em cada contexto, algum sentido novo pode ser criado, mas basicamente são essas as ideias expressas por eles. E o que eles têm de característica? Nós vimos agora há pouco as características do verbo to be, ser e estar, e de outros verbos que a gente chamou de comuns. Então, quais são as características dos verbos modais? Eles não mudam de forma. Você não tem como colocar o verbo modal no presente, no passado, ou no passado contínuo. Não existe isso, eles têm uma única forma. Então, não vai acontecer aquilo de, por exemplo, acrescentar o S para a terceira pessoa do singular, que nós fazíamos com os verbos comuns. Eles sempre vão anteceder o verbo principal, que é aquele que eles vão complementar o sentido. E eles vão ser seguidos por verbos na forma de base. O que é essa forma de base? É como nós encontramos os verbos nos dicionários, quando eles não estão conjugados para nenhum sujeito em nenhum tempo verbal. Então, eu brinco, é quando eles estão puros, purinhos, sem nenhuma alteração. É o infinitivo sem o to. E, além disso, eles não precisam de verbo auxiliar. Nós vimos que o verbo to be nunca precisa de auxiliar, mas os verbos comuns precisam de verbo auxiliar quando eles fizerem ou estiverem participando de uma negação ou pergunta. Os verbos modais nunca usam auxiliar, porque eles funcionam como se fossem os seus próprios auxiliares. Então, em qualquer oração que eu tiver um verbo modal, eu não preciso de um verbo auxiliar, porque ele funciona como se fosse um. Então, vamos começar. Existe uma listinha de verbos modais. Eu tenho certeza que vocês já estão habituados a ver alguns deles. Alguns deles são bastante recorrentes. E esse talvez seja o mais comum de todos. É o can, né? Vocês vão ver aí a forma afirmativa, can, a forma negativa, can, not, mas que a gente pode usar a forma contracta com o apóstrofo e ter can't, e cannot, é uma possibilidade. Esse verbo ele pode expressar várias coisas. Então, nesse primeiro exemplo, can I drive your car? Posso dirigir o seu carro? O can expressa permissão. Ele é o verbo poder. Tá? Então, primeira possibilidade é can expressando permissão. No outro exemplo, I can speak English very well. Eu consigo, eu sei, eu posso falar inglês muito bem. O can é usado para expressar uma habilidade. Eu posso expressar uma habilidade tanto de modo afirmativo quanto de modo negativo. I can speak English very well e I can't speak Spanish at all. Eu posso falar inglês muito bem, mas eu não sei falar em espanhol de jeito nenhum. Então, observem que depois do can, na pergunta, eu tenho o sujeito. Porque se o can ele vem atuando como verbo auxiliar, ele tem que aparecer antes do sujeito em perguntas. Posteriormente, no segundo exemplo, em que ele aparece numa afirmação, ele vem após o sujeito e antes do verbo principal, que é o verbo speak. Além disso, vale chamar a atenção para o fato de que o can muitas vezes é traduzido como verbo poder, mas nas traduções, quando nós buscamos a equivalência, ele pode ser traduzido inclusive como verbo saber ou conseguir. No terceiro exemplo, nós temos My brother can arrive after class. Meu irmão pode chegar depois da aula. Isso é uma possibilidade. Então, eu já somei 3 possíveis significações para o can. Permissão, habilidade e agora possibilidade. Nós também podemos usar o can na forma negativa. Por exemplo, You can't have arrived here earlier than me. Observem como aqui a nossa estrutura verbal ela é mais complexa. Essa frase, You can't have arrived here earlier than me, significa, você não pode ter chegado aqui mais cedo do que eu. Eu estou fazendo uma consideração em relação ao passado. Eu disse antes que não é possível colocar um verbo modal no passado, porque eles não podem ter a sua forma alterada. E aqui a gente coloca esse verbo modal dentro de um contexto que traz significação em relação ao passado, usando junto com ele o present perfect.
Lembram desse tempo verbal? É aquele que a gente usa para falar de um passado indefinido, de uma experiência que a gente teve no passado, e ele é estruturado a partir do uso do have, que funciona como o verbo auxiliar dele, mas não é exatamente um verbo auxiliar, porque ele é usado nas 3 formas, afirmação, negação e pergunta. E, posteriormente, a gente tem um verbo no passado particípio, que é aquela terceira coluna para os verbos irregulares e que para os verbos regulares termina em ed. Então, vocês podem ver aí que a gente fala do passado, acrescentando, depois do uso do verbo modal, o present perfect, o presente perfeito. Então, com o can, lembrando, nós expressamos permissão, habilidade e possibilidade. Se você quiser expressar uma possibilidade em relação ao passado, vai ter que empregar junto com ele o present perfect, o presente perfeito. Tem um outro verbo modal que a gente vai ver agora, que ele é visto muitas vezes como o passado do can, mas é um pouquinho diferente. Às vezes pode ser interpretado como o passado, mas às vezes não funciona muito bem essa interpretação, que é o could. E na forma negativa a gente tem could not, ou então na forma contracta, couldn't. A pronúncia é bem diferente, né, do que a gente pode ler. Então, o could ele pode significar poder também, para expressar uma habilidade. Ele pode significar poder, poderia, para expressar uma possibilidade. Vamos ver aqui nos exemplos. I could ride a bike when I was a child. Então, eu podia, eu sabia, eu conseguia andar de bicicleta quando eu era criança. Agora eu estou expressando uma habilidade que eu tinha no passado, e aí eu não estou precisando empregar junto o present perfect, como eu expressei antes com o can. Agora eu uso o could, que significa esse, sabia, conseguia, podia. Eu também posso usar o could para expressar permissão. Could I use your bathroom? Eu poderia usar o seu banheiro? Eu posso usar o can também para pedir permissão. Can I use your bathroom? A diferença entre usar can e could para pedir permissão é o nível de formalidade. Could é mais formal do que can. E na língua inglesa, a formalidade, essa polidez no momento da comunicação, ela é muito importante. Então, sugiro que vocês, em alguma situação de comunicação, optem pelo could e não pelo can. Outra possibilidade, nós vemos no exemplo. Extreme rain could cause the river to flood the city. Chuva extrema poderia fazer o rio inundar a cidade. Aqui nós estamos considerando uma possibilidade. Não necessariamente uma possibilidade em relação ao passado. Na verdade, quando nós falamos de possibilidade, é em relação ao futuro, né? Então, vejam que a gente não pode interpretar o could unicamente como o passado do can, como ele foi aplicado no primeiro exemplo. E, por fim, a gente tem um caso em que o could é usado junto com o present perfect. I could have been famous. Eu poderia ter sido famoso. Aí eu estou expressando uma possibilidade em relação ao passado. Tá? Então, eu posso usar o could para expressar possibilidade. Sozinho, ele vai expressar uma possibilidade em relação ao futuro. Mas quando ele for acompanhado do present perfect, ele vai apresentar uma possibilidade em relação ao passado. Muito bem, então vimos can e could, muito semelhantes, mas geralmente o could, se for para pedir permissão, é mais polido, mais educado, mais formal. Se for para expressar habilidade, ele vai se referir a uma habilidade que você tinha no passado. E ele pode também expressar possibilidade. Outro verbo modal que nós temos e que também vai ser usado para expressar possibilidade é o may, ou então may not. Não existe uma forma contracta para o may junto com o not, tá bem? Então, nós temos o exemplo, it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Existe essa possibilidade de chover amanhã. Então, it could rain tomorrow também poderia ser utilizado. It can rain tomorrow também poderia ser utilizado. Todos eles expressam possibilidade. Em seguida, nós vamos ver que o nível dessa possibilidade, esse nível se diferencia de acordo com o modal que nós decidimos utilizar. Mas, como eu disse para vocês no início, vários verbos modais são usados para expressar possibilidade. Outra opção para usar o may seria para expressar permissão, assim como o could e o can. Can I use your bathroom? Could I use your bathroom? E agora, may I go to the toilet? Or may I use your bathroom? O may, ele pode funcionar
como um recurso ainda mais formal do que o could. Então, se você quiser demonstrar um alto grau de formalidade, de polidez, você pode optar pelo may e não pelo could. Então, observem, existem diferenças de nível, não é exatamente o significado que muda, mas é o nível de significação que é alterado dependendo do verbo modal que você escolhe. Então, o may pode aparecer dentro de textos para expressar a possibilidade em relação ao futuro ou como permissão. Lembrando que ele deve ser seguido por um verbo no infinitivo. Vocês podem observar ali, it may rain tomorrow, pode chover amanhã. Outro verbo modal, que também é usado para expressar a possibilidade, é might, que na forma negativa é might not or mightn't. Bem estranha essa pronúncia, né? Se juntam muitas consoantes aí, might. O might, então, no exemplo aqui nós temos, he might come to the dinner. Ele pode vir para o jantar, talvez ele venha para o jantar. A possibilidade expressa pelo might, ela é um pouco mais fraca nesse caso. E nós também podemos usar ele como no exemplo seguinte, they might not like very hot food. Eles podem não gostar, ou talvez eles não gostem de comida muito apimentada. Então, o might basicamente é usado para expressar possibilidade. Então, observem agora comigo aqui nessa tabela as diferenças entre usar esses verbos modais para expressar possibilidades. Eu tenho o mesmo exemplo, cada vez com um verbo modal diferente. Então, the restaurant may close. Isso significa it is likely that the restaurant will close. É provável que o restaurante feche. Quando eu uso essa mesma frase com the restaurant could close, é um pouco menos provável que o restaurante feche. E ao empregar esse mesmo exemplo com might, o fato de o restaurante fechar é apenas uma possibilidade, mas não existe muita certeza quanto a isso. Então, é uma diferença de nível. Todos eles vão expressar a possibilidade, mas existe essa diferença de nível. Vamos, então, mudar e parar de falar dessas possibilidades e vamos agora para o must, ou para o must not. Esse está mais próximo do verbo dever em português. Os anteriores, todos eles estão mais relacionados ao verbo poder. E esse está relacionado ao verbo dever. O primeiro exemplo que nós temos é he must know something. Ele deve saber algo. Nós estamos falando de uma probabilidade. O outro exemplo é she has driven all day. She must be tired. Ela dirigiu o dia todo. Ela deve estar cansada. Eu estou fazendo uma dedução lógica a partir dos fatos que eu conheço, e aí eu usei o verbo dever para expressar essa dedução. O verbo must pode ser usado ainda para indicar a obrigação que alguém tem de fazer alguma coisa. Mas existe outro verbo, que na verdade não é modal, mas geralmente é estudado junto com os modais, que expressa algo muito semelhante ao must. Né? Então, nós temos aqui must and have to. O must seria o dever e o have to seria o ter que. Então, os dois são usados para expressar a obrigação de fazer alguma coisa, mas tem uma pequena diferença. Então, vamos começar falando do have to. Observem que o have to tem várias formas. Por quê? Porque ele é um verbo comum, ele não é um verbo modal. Então, ele pode ser usado no presente, ele pode ter a sua forma alterada para a terceira pessoa do singular, ele pode ser usado no passado, e aí ele vai virar had. Então, nós temos aí have to, has to. Na forma negativa, nós temos don't have to e doesn't have to, todos eles no presente. Nós poderíamos ter ainda had to e didn't have to. Então, o exemplo que nós temos é do you have to wear a uniform at school? Você tem que usar uniforme na escola? Ou vocês devem usar uniforme na escola? O outro exemplo, John can't come because he has to work tomorrow. O John não pode vir porque ele deve trabalhar amanhã. Então, observem como esse verbo aqui pode mudar de forma. Ele expressa
algo muito semelhante ao verbo modal must, mas ele não é um modal, por isso ele pode sofrer essa série de alterações. O must, por sua vez, expressa uma obrigação. Qual é a diferença básica, então, de have to e must? Quando a gente usa have to, a gente está expressando uma obrigação que não parte da opinião de ninguém, que parte de uma regra. Por exemplo, usar uniforme na escola não é a opinião de cada um, é uma regra da escola. Trabalhar no sábado ou trabalhar no dia seguinte não é uma opção da pessoa, não é a opinião de alguém, é a obrigação de alguém em relação ao seu trabalho, também é uma regra. Quando eu uso o must, no entanto, eu estou expressando uma obrigação que parte da opinião de alguém. É algo o que alguém pensa que é necessário, e não uma norma, uma regra, como aquilo que é expresso pelo have to. Então, existe uma pequena diferença. Os exemplos que nós temos aqui são: you must study more. Você deve estudar mais. É a opinião de alguém em relação à vida de outra pessoa. I must call my dad tonight. Eu tenho que ligar para o meu pai hoje à noite. Também é o pensamento de alguém em relação à sua vida. E you must hand in your homework on Tuesday or your mark will be 0. Você deve entregar o seu trabalho na terça ou a sua nota será 0. E por fim, you must study more apareceu mais uma vez, só para lembrar vocês. You must study more. Vocês devem estudar mais. Estudar mais sempre é bom. Mas existe uma pequena diferença se eu aplicar esse verbo modal na forma negativa. O have to, ou então o doesn't have to, don't have to, ele não muda. Ele expressa a mesma ideia na afirmação ou na negação. Mas o must muda um pouquinho. Quando ele é usado na forma negativa, ele ganha uma ideia um pouco mais forte, uma ideia de proibição. É muito comum nós vemos, por exemplo, placas dizendo you mustn't smoke here, you must not smoke here. A ideia é proibido fumar aqui, você não pode fumar aqui. Outro exemplo que nós temos aqui no material é children mustn't see this movie. Crianças não devem ver esse filme. Não é adequado para elas, é proibido que elas assistam. Então, have to e must têm sentidos parecidos, expressam dever, mas não são exatamente a mesma coisa. Tá? Da mesma forma que os verbos anteriores que expressam possibilidade, eles têm sentidos parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Outro verbo modal que nós vamos ver agora e que é muito utilizado e que é bem legal, porque o que ele vem fazer é muito legal, é o should. É o verbo deveria. Então, vejam, ele não deixa de ser o verbo dever, mas quando ele for traduzido, ele acaba se tornando sempre o verbo deveria, porque ele não é tão forte. Ele é usado para dar conselhos. Por isso que ele ganha esse iria no final, para ele ficar mais levinho. Então, vocês têm como exemplo: you should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Eu vejo um amigo, ele parece bem mal, então eu digo you should go to the doctor. É diferente de dizer you must go to the doctor, a intensidade é diferente. Provavelmente pessoas vão ser mais receptivas à ideia de alguém quando ela for apresentada com should e não com must. Outro caso, então, que a gente pode usar o should e que ele não vai expressar essa ideia de conselho, que é predominante, é usá-lo para expressar uma dedução. Por exemplo, the shower has just been fixed. O chuveiro acabou de ser consertado. Portanto, it should be working. Ele deveria estar funcionando. Então, fiz a dedução. Lembram? O verbo modal must também poderia ser usado para fazer deduções, né? E o should, ele tem uma espécie de sinônimo. Só que é um sinônimo que se tornou um pouco obsoleto. Ele não é visto com grande frequência, especialmente na fala, que é o ought to. O ought to tem o mesmo sentido expresso pelo should, só que ele é o único verbo modal que é seguido por to. Aí vocês vão dizer, não, mas o have to também tem. Não, o have to é uma expressão e não é um verbo modal, tanto que ele precisa do uso de outros verbos auxiliares. O ought to é um verbo modal que é acompanhado sempre por to
E também, como todos os outros, é seguido por um verbo principal no infinitivo sem o to. Então, nós temos you ought to quit smoking. É a mesma coisa que dizer you should quit smoking. Você deveria parar de fumar. Ou you oughtn't to do that. Você não deveria fazer isso. Mas o ought to é um verbo modal que está em desuso, usado apenas em textos extremamente formais, mas não é mais utilizado na fala comum do dia a dia das pessoas. E nem é tão comum em textos, por exemplo, os textos que vocês vão ver no Enem. Agora, um verbo modal que nós estudamos inclusive na aula 6, em que nós falamos sobre formas de expressar o futuro, é o verbo will. Nós vimos, quando nós estudamos o futuro, nós vimos que entre as principais possibilidades nós temos o uso da expressão be going to, que é para coisas mais certas, e o will para possibilidades. Então, o will ou will not, ou ainda won't, é usado para falar a respeito de possibilidades no futuro, previsões no futuro. Os exemplos que vocês têm aí são I will help you. Eu vou te ajudar. Ali, nesse caso, nós usamos o will porque nós expressamos uma ação que não foi planejada. Ela foi tomada no momento da fala. Eu vi alguém necessitando ajuda e eu disse I will help you. Outra possibilidade é it definitely won't rain tomorrow. Definitivamente não vai chover amanhã. Eu estou fazendo uma previsão a respeito do tempo. É muito comum que will seja empregado junto com definitely, definitivamente, ou probably, provavelmente, ou ainda com a expressão seguinte, I think I will not go to the party next Saturday. Eu acho que eu não vou ir à festa no sábado. Então, aí eu expresso uma possibilidade, mas de modo negativo. Então, will basicamente é usado para expressar futuro. Em português, nós costumamos dizer eu vou ir no mercado, né? E não eu irei ir no mercado. Esse vou ir, em que o vou funciona como esse verbo auxiliar para colocar no futuro, é o mesmo papel que o will tem quando nós empregamos na língua inglesa. Tá? E ele é empregado, então, para esse futuro que não é planejado. É para aquela intenção que nós temos em relação ao futuro, para uma probabilidade, para uma previsão, mas para aquilo que não é certo. Conforme nós vimos na aula 6, will é usado para isso, enquanto going to é aquele usado para as coisas que nós temos mais certeza, que nós planejamos, que nós organizamos previamente. E um verbo que expressa algo semelhante ao will é o shall. Shall também não é tão comum. E ele é utilizado principalmente com a primeira pessoa do singular, I, e com a primeira pessoa do plural, we. Então, usado com as duas primeiras pessoas, eu e nós. E ele pode substituir o will. E ele é uma forma muito comum em perguntas, oferecimentos, sugestões e convites. Né? É muito comum, por exemplo, shall we dance? Vamos dançar? Shall we go? Vamos? Ou como nos exemplos aqui, shall we order? Vamos fazer o pedido? Né? Quando estamos num restaurante, shall we order? Ou, como eu já mencionei, shall we go e shall we dance? Certinho? Esses são os usos mais comuns, então, do shall. E, por fim, nós temos o verbo modal would. Esse verbo modal é um pouco diferente dos outros, porque eu não posso dizer para vocês, na verdade é semelhante ao will. O will também não tem uma tradução como um verbo, como uma palavra, né? Ele acrescenta a ideia de futuro. Pois bem, o would não coloca o verbo principal no futuro. Na verdade, é como se o would adicionasse ao verbo principal em português o final ria. Por exemplo, I would like some coffee. Eu gostaria. Então, like, gostar, com o would na frente, ria. Então, o would faz isso. Acrescenta essa particularia após os verbos e muda um pouco o sentido que eles vão apresentar. Né? É diferente dizer I want, em inglês especialmente, I want a coffee, or I like coffee, né? Eu gosto de café, e I would like some coffee, eu gostaria de algum café. Os exemplos, esse é o primeiro exemplo que nós temos aqui. Would you like some coffee? Você gostaria de café? Ali, inclusive, falta um E após o segundo
É uma possibilidade. Coffee tem uma grafia mais antiga, que é com um E só, e uma grafia mais moderna, que é com 2 Es após os Fs. E I would go to the party if I had time. Nessa estrutura, o uso do would ele é muito comum. Essa estrutura é chamada de oração condicional, quando nós apresentamos uma condição para que algo aconteça. Ali é I would go to the party if I had time. Eu iria à festa se eu tivesse tempo. Mas então o would após o go faz a gente em português criar essa forma verbal iria. Tá? Então o would é isso, é o iria no final dos verbos que ele antecede. Certinho? Basicamente é isso aí, são esses os verbos modais que nós temos. Na verdade, tem mais uns 2 metidinhos aí. Tem 2 verbos que são o need, verbo precisar, e o dare, que também podem ser tratados como verbos modais. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser tratados como verbos comuns. Eles podem ser os 2. Qual é a diferença disso? É a estrutura gramatical, não é o sentido que eles vão trazer. Por exemplo, eu posso dizer, I don't need money to be happy. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Mas eu também, isso é tratando ele como um verbo comum, né? Daquela nossa listinha anterior. Mas eu também posso dizer, I needn't money to be happy. Se eu tratá-lo como um verbo modal, ele não vai precisar de auxiliar. A mesma coisa acontece com o dare. O dare é atrever-se a fazer alguma coisa, ou desafiar alguém a fazer alguma coisa. E ele pode ser tratado como don't dare ou daren't. Né? Não são os verbos modais mais comuns, mas são verbos que podem, porventura, aparecer sendo tratados como verbo modal, e isso dispensa o uso de verbo auxiliar junto com eles. E eles são, sim, geralmente usados com outros verbos, porque quando você diz precisa, você diz o que você precisa fazer, comprar, por exemplo, e o dare você diz em relação a que você desafia a outra pessoa. Tá? Mas, basicamente, os verbos modais e os principais são aqueles que nós vimos no material. Vamos analisar, então, agora a estrutura, para que fique bem claro para vocês. Estrutura de frase afirmativa. Então, a ordem é pessoa, ou seja, sujeito, verbo modal, mais o verbo principal no infinitivo. Infinitivo sem o to, porque todos os verbos modais são seguidos por verbos purinhos, sem nenhuma alteração. Então, vocês têm exemplos como I might travel next month. Estão lembrados do que o might significa? Eu posso, é uma possibilidade. Talvez eu viaje no próximo mês. You should study for the test. Você deveria estudar para o teste. Um conselho. He may visit you. Ele pode visitar você, é uma possibilidade. She must study harder. Ela deve estudar mais. It must stop now. Isso deve parar agora. We would travel. Nós viajaríamos. You ought to visit Brazil. Você deveria visitar o Brasil. Lembrando que o ought to é como o should. E they might come. É possível que eles venham. Talvez eles venham. Isso, então, é a forma afirmativa. Sujeito, verbo modal e verbo principal purinho, sem nenhuma alteração. Na forma negativa, nós vamos acrescentar basicamente o not após o verbo modal. Bem simples, não precisa de auxiliar e nem nada, né? Então, I might not travel next month. A mesma frase de antes, agora na negativa, né? E a gente pode ter a forma contrata, I mightn't travel next month. You should not study, you shouldn't study. He may not visit you, he may not visit you, porque may não tem forma contracta. She must not study harder, ela não deve estudar mais. It must not stop now, isso não deve parar agora. We would not travel, or we wouldn't travel, nós não viajaríamos.
You ought not to. Observem que o not vem entre o verbo modal ought e to. E they might not come, they mightn't come. E nas perguntas nós temos duas opções. Afinal, nós temos dois tipos de pergunta. Nós temos as yes or no questions, que são aquelas perguntas em que você só vai ter como resposta sim ou não, porque você busca, na verdade, a confirmação de uma informação. E nós temos as WH questions, em que nós utilizamos pronomes interrogativos para pedir por informações específicas. Então, no caso das yes or no questions, basta que a gente posicione o verbo modal antes do sujeito. May I help? Posso ajudar? Should I study? Eu deveria estudar? Must he go? Ele deve ir? Would you try it? Você tentaria isso? Então, nós temos aí a observação de que might e ought to não são comuns em perguntas, tá? Basicamente, esses exemplos que nós vimos aí. E também o can e o could. Can I help you? Or could I come in, please? Can I use the toilet, please? Então, além desses apresentados aí, can e could, will também, quando for uma pergunta em relação ao futuro, will it rain tomorrow? Vai chover amanhã. E might e ought to não costumam ser usados. Nas WH questions, então, nós usamos um pronome interrogativo na frente do verbo modal. Então, a sequência segue sendo a mesma. Verbo modal, e aí sujeito e verbo principal. E na primeira posição, a gente tem um pronome interrogativo. Where, what, why, aquelas palavras que costumam começar com WH, com exceção do how. Né? Então, nós temos aí, where should I go? Onde eu deveria ir? How long would you stay? Quanto tempo você ficaria? What must she do? O que ela deve fazer? E why should they go? Por que eles deveriam ir? Então, aqui nós pedimos por informações específicas. Esse mesmo tipo de estrutura interrogativa é usado nos outros tempos verbais. Né? Vocês vão perceber, ou vocês já devem estar percebendo, que as regras gramaticais elas se repetem. Mudam os verbos auxiliares, mudam um pouquinho os termos, a organização dos termos, mas basicamente na pergunta nós invertemos, na negação e na pergunta nós precisamos de verbos auxiliares, quando não temos verbo modal, por exemplo, ou to be. Então, as regras se repetem. Se vocês entenderem bem, por exemplo, o presente simples, vocês vão ter facilidade para entender o passado simples. Se vocês entenderem bem o funcionamento dos verbos comuns, vocês vão perceber bem como funcionam os verbos modais. Pois bem, é hora de nós colocarmos esses conhecimentos em prática. Então, eu trouxe para vocês uma série de questões de Enem e de outros vestibulares, para nós vermos como esses verbos modais são usados dentro de textos e como as perguntas em relação a eles costumam ser feitas. Então, deem uma lida nessa primeira questão. Nós temos aí um pequeno fragmento. These connections may allow access to the internet. For example, to show computers in a store. The word in bold indicates. Nós temos aqui uma questão que não é de Enem, que é de outro vestibular, e se diferencia do Enem. Vocês lembram, nós já conversamos muitas vezes sobre o padrão de questões do Enem. No Enem, nós temos questões com enunciados em língua portuguesa. E aqui nós temos um enunciado completamente em língua inglesa. Toda a questão é em língua inglesa. Então, nesse fragmento, these connections may allow access to the internet. For example, to show computers in a store. A palavra em negrito indica. Então, estão lembrados do verbo modal may? O que ele pode indicar? Need, que seria necessidade. Advisability, que seria aconselhamento. Possibility, possibilidade. Request, um pedido. Ou permission, permissão. Se vocês lembrarem bem, o verbo may costuma expressar possibilidade e pode também expressar permissão. Por exemplo, may I come in? May I help you? Né? Posso te ajudar? Mas nesse caso, these connections, essas conexões,
podem permitir o acesso à internet, por exemplo, para mostrar computadores em uma loja. Então, nesse caso, não é para pedir permissão, mas sim para considerar uma possibilidade. Observem como essa frase ela não faz tanto sentido, porque ela foi retirada de um contexto maior. Essa é uma vantagem que nós temos quando nós lemos questões do Enem, porque aí nós temos todo o texto, nós podemos entender todo o contexto, e muitas vezes fica mais claro qual é a mensagem que está sendo passada. Então, já que nós temos vantagens em resolver questões do Enem, vamos resolver uma delas. Ah, não, antes uma questão minha, mas com uma tirinha, para vocês se divertirem um pouco. Então, leia o texto a seguir e identifique a alternativa certa em relação ao conteúdo e às estruturas gramaticais apresentadas. Então, a professora diz, Calvin, can you tell us what Lewis and Clark did? E o Calvin responde, No, but I can tell you everything about Ferrari and his battle with Ford. What would you like to know? Aí, então, a professora diz, See me after class, Calvin. E ele segue dizendo, I'm not dumb. I just have a command of truly useless information. Então, nossa pergunta é sobre o uso dos verbos modais. É importante ter entendido bem a tradução do texto, então vamos voltar para ele. Então, a professora pergunta, Calvin, você pode nos contar o que Lewis e Clark fizeram? E o Calvin diz, não, mas eu posso contar para vocês tudo sobre Ferrari e a batalha dele com Ford. O que você gostaria de saber? E a professora diz, me veja depois da aula, me encontre depois da aula, Calvin. E o Calvin, triste, diz, eu não sou estúpido, eu só tenho um comando para realmente informações realmente inúteis. Então, não é intencionalmente que ele faz isso que ele não sabe, mas ele conhece informações que ele considera inúteis. Então, quanto aos verbos modais empregados aqui, nós temos vários deles. No primeiro quadrinho nós temos can, no segundo, novamente can, e para o final nós temos would. E isso aí, 3 verbos modais numa curta tirinha. Então, declaração número 1. No segundo quadro, o verbo modal can é utilizado com o sentido de permissão. O Calvin diz, No, but I can tell you everything about Ferrari and his battle with Ford. Então, ele não está pedindo permissão para a professora, não é permissão que ele expressa aqui. Na verdade, ele diz o que ele poderia fazer, o que ele pode fazer, o que ele tem capacidade de fazer. Nesse sentido, a declaração 2 se torna verdadeira. No segundo quadro, o verbo modal can é utilizado com o sentido de capacidade, algo que o Calvin é capaz de fazer. Ele não pode fazer o que a professora pediu, mas ele é capaz de dar informações sobre outro aspecto. Terceira declaração. No primeiro quadro, o verbo modal can é utilizado com o sentido de pedido, solicitação. A professora diz, Calvin, can you tell us what Lewis and Clark did? Ela pergunta, você pode nos contar? Ela solicita que ele conte. Então, a terceira declaração também é verdadeira. Quarta declaração. No segundo quadro, o verbo modal would é utilizado para expressão, na verdade, para expressar possibilidade. Would pode expressar possibilidade, gente? Nós temos diversos verbos modais que expressam possibilidade, mas o would não é um deles. O would é aquele que acrescentaria no final do verbo que ele antecede. Então, what would you like to know é o que você gostaria de saber, e não possibilidade. E a última declaração, o verbo modal can poderia ser substituído pelo verbo modal could, assim a frase pareceria mais formal. Isso poderia acontecer nos 2 contextos. Nós poderíamos ter Calvin, could you tell us? E no caso da fala do Calvin, no, but I could tell you, mas eu poderia lhe dizer. Então, alterando can por could, nós não teríamos uma mudança significativa no sentido, mas nós alteraríamos um pouco o nível de linguagem, teríamos uma linguagem mais formal. Portanto,
estão certas as alternativas as declarações 2, 3 e 5, de modo que a alternativa certa é a letra D. Entendido, gente? Lembrem-se de que vocês podem pausar o vídeo no momento que quiserem, reler a questão ou usar o tempo que necessitarem para resolver a questão e só depois disso ver a resolução comigo. E qualquer dúvida, não hesitem em mandá-la para a gente, tá certo? Continuando, então, agora sim com Enem. Nós temos aqui o texto How is your mood? Lembram daquelas estratégias que nós já conversamos, que devem ser utilizadas, sobre as quais nós já conversamos, que devem ser utilizadas ou que podem ser utilizadas por vocês na resolução de questões do Enem? Então, lembrando, sugiro que vocês comecem a resolução de uma questão fazendo uma leitura geral do texto, buscando a ideia geral apresentada. Para isso, explorem bastante os recursos gráficos, o destaque de informações em negrito, o uso de datas. Qualquer marcação no texto pode ajudá-los a identificar algum aspecto principal, alguma palavra-chave. Então, depois de fazer essa leitura geral rápida, aí sim eu sugiro que vocês façam a leitura das alternativas. As alternativas e o enunciado sempre estão em português. E o enunciado, com frequência, retoma algum aspecto do texto. E, então, isso pode ser muito útil para quem não faz ideia nenhuma do que o texto está falando, porque o enunciado vai permitir que vocês criem expectativas a respeito do que foi ou do que vai ser dito no texto, afinal, nós ainda não o lemos completamente. Então, primeiro, análise geral do texto, em seguida, leitura do enunciado e das alternativas, e, por fim, a leitura detalhada do texto. Então, aqui nós temos o título, How is your mood? Nós temos um muro pintado com a palavra happiness. Nós temos um texto curto, que não traz diálogos, e que foi retirado do site BBC, site da BBC, site de notícias, portanto, é um texto que pertence a uma notícia. E muitas vezes a BBC traz textos de divulgação científica. Então, vamos agora fazer a leitura do enunciado. O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Então, agora nós já sabemos que no texto apresenta-se um projeto chamado Mappiness, idealizado pela Escola de Economia de Londres, e agora nós precisamos descobrir qual é o tema do qual esse projeto se ocupa. As nossas alternativas são ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra, a dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram, e a influência das imagens grafitadas nas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Observem que essa alternativa apela para a imagem que apareceu acompanhando o texto, né? O muro com a palavra happiness. Pois bem, vamos voltar ao texto então. For an interesting attempt to measure cause and effect, try Mappiness, a project run by the London School of Economics, which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. The Mappiness website says, "We are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment, air pollution, noise, green spaces, and so on, which the data from Mappiness will be absolutely great for investigating. Will it work? With enough people, it might. But there are other problems. We have been using happiness and well-being interchangeably. Is that okay? The difference comes out in a sentiment like, we were happier during the war. But was our well-being also greater then?" Então, observem que nesse texto
no final, no terceiro parágrafo, apareceram 2 verbos modais. Isso é o que justificou a escolha dele para a aula de hoje. Vamos ver, então, um pouco do sentido, um pouco da tradução desse texto. Então, começando, how's your mood? Lembrando, aquele apóstrofo S é a abreviação do verbo to be, is. Então, how is your mood? Como está o seu humor? Mood, então, é a palavra para humor. Nós, inclusive, já podemos destacar essa palavra como um vocabulário interessante do texto. Mood, humor. Não esqueçam, sempre que vocês estiverem fazendo a leitura de um texto, o estudo de um texto, destaquem algumas palavras para que vocês possam ampliar o seu vocabulário. Então, how is your mood? Como está o seu humor? Para uma interessante tentativa de medir causa e efeito, tente Mappiness, um projeto realizado pela Escola de Economia de Londres, a qual oferece um aplicativo de telefone que permite que você grave o seu humor, ou registre o seu humor e a situação. O site do Mappiness, desse projeto, diz: nós estamos particularmente interessados em como a felicidade das pessoas é afetada pelo seu ambiente local. Poluição do ar, barulho, espaços verdes e assim vai. Os dados do Mappiness serão absolutamente ótimos para investigar. Vai funcionar? Will it work? Vai funcionar? Com pessoas suficientes, pode funcionar. It might, há uma possibilidade. Mas há outros problemas. Nós temos usado felicidade e bem-estar de forma intercambiável, ou seja, como se fossem sinônimos. Isso está ok? Isso está certo? A diferença vem em sentimentos como: nós éramos felizes durante a guerra. Mas o nosso bem-estar também era melhor naquela época? Então, observem aqui, especialmente o uso dos verbos modais. Nós temos data from Mappiness will be absolutely great for investigation, ou seja, vai ser, será, will sendo usado para indicar o futuro. Na sequência, will it work? Isso vai funcionar. E, posteriormente, with enough people, it might. Com pessoas suficientes, pode ser que funcione. Então, vamos voltar agora para as nossas alternativas. Lembrando, o grafite no muro, happiness, felicidade, uma palavra que foi usada ao longo do texto, certo? Então, vamos retomar as alternativas. O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. Só vamos retomar aqui, o texto é de 2011, o acesso foi em 2011. Então, é um texto que trata da contemporaneidade. E o estudo não busca informações no passado, ele busca informações atuais. Ele pede que pessoas agora participem disso. Inclusive, ele oferece como recurso um aplicativo. Então, o objeto do projeto Mappiness não é o nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. É algo atual, contemporâneo. Próxima alternativa, B. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Não se menciona nenhuma dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas. Na verdade, ao final do texto, menciona-se a dificuldade de diferenciar o que é felicidade e o que é bem-estar. Na alternativa C, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares. Em nenhum momento do texto foi mencionado o celular, apenas um aplicativo que serve para registro, vamos ver aqui,
registro do humor e da situação. Então, na letra B não é apenas o humor das pessoas que seria medido, mas também a situação é registrada. E voltando para a alternativa C, então, não é medido o nível de felicidade das pessoas enquanto elas falam no celular, mas em relação aos ambientes onde elas estão, na situação na qual elas se encontram. Vamos ver a alternativa D. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual elas se encontram. Acabei de dizer isso, né? É isso o que o aplicativo faz. Ele permite que o participante da pesquisa registre o humor dela e o ambiente no qual ela se encontra, a situação na qual ela se encontra. Então, a alternativa certa, nesse caso, seria a letra D, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual elas se encontram. Não tem nada a ver com conversar com familiares, ou simplesmente com pessoas em tempos de guerra, ou com o controle, basicamente, do humor da pessoa. É a relação entre o humor e o ambiente. Vamos ver a última imagem, então, por que descartá-la? A influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Bom, eu disse logo no início, na nossa primeira leitura dos enunciados, do enunciado e das alternativas, que essa última alternativa ela era criada com base na imagem que acompanha o texto. Se o aluno, se o candidato ficar restrito à leitura inicial do texto, talvez ele pense nisso. Afinal, existe uma imagem grafitada em um muro falando de happiness. Mas não é esse o tema do projeto Mappiness que é apresentado no texto. Portanto, ficamos com a alternativa D. Facinha essa questão? Tranquila? Vamos ver como vocês se saem em outra, então. Trouxe para vocês uma tirinha. Essa é de uma edição um pouco mais antiga do Enem. Quando eu falo antiga, não pode ser muito antiga, porque nós temos questões em língua inglesa no Enem desde 2010. Tá certo? Então, vamos ver essa tirinha. Would you like dessert, sir? No, thanks, I'm full. Very well. Would you like the check, then? No, thanks, I'm broke. Então, aqui nós podemos observar o uso do verbo modal would, né? Vamos ver o texto com mais atenção na sequência. Primeiro, enunciado e alternativas. Com base nas informações verbais e no contexto social da tirinha, infere-se que o cliente constrange e intimida o garçom a fim de não pagar a conta devida. Aqui nós tivemos um problema, mas a ideia que é expressa é que, quando ele diz, vamos retomar a tirinha, porque aqui não apareceu o enunciado adequadamente. Então, nós temos, would you like dessert, sir? Você gostaria de sobremesa, senhor? E aí o cliente diz, no, thanks, I'm full. Não, obrigado, eu estou cheio. Aí o garçom segue dizendo, very well, muito bem. Would you like the check, then? Você gostaria da conta, então? E aí o cliente diz, no, thanks, I'm broke. Não, obrigado, eu estou quebrado. Portanto, nós vemos aí que o cliente, ele tenta fazer uma brincadeira, dizendo, não, eu estou cheio, e depois, não, eu estou quebrado. Então, vamos pular a resolução dessa questão, porque ela não veio formatada adequadamente. Mas foi uma tirinha que apareceu no Enem há alguns anos. Essa, sim, é uma questão tá bem certinha, tá com a formatação direitinha, e é uma música, espero que vocês gostem de Coldplay. Então, Viva la Vida. Deem uma olhadinha aí, o que nós temos, quais são as palavras que se apresentam, para que vocês possam identificar qual é a ideia geral da letra. Se vocês já conhecerem a letra dessa canção, vai ser ainda mais fácil para vocês resolverem a questão que vem na sequência. Vamos ver as alternativas, então, e o enunciado. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, vamos ver. É o relato de alguém, já sabemos. Se você não tinha essa ideia antes, agora você sabe que na música é como se houvesse alguém relatando algo. Então, a alternativa A, costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada.
Alguém, na letra B, alguém que almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Letra C, causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Letra D, limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. E a alternativa E, tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Então, vamos ver qual é o relato que nós temos nessa letra, então. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. Então, aqui nós temos inicialmente o uso da expressão used to. Nós já estudamos essa expressão junto com o passado. Used to significa costumava. Então, o título não está em língua inglesa, o que facilita, nós já temos alguma ideia, né? Viva a vida. Então, vamos ver a parte em língua inglesa, a tradução. Eu costumava governar o mundo. Os mares se levantavam quando eu dava a palavra. Agora, de manhã, eu durmo sozinho e varro as ruas que eu costumava possuir. Eu costumava jogar o dado, sentir o medo nos olhos dos meus inimigos, ouvir como as multidões cantavam ou cantariam. Agora, o velho rei está morto, longa vida ao rei. Em 1 minuto, eu segurava a chave. Depois, as paredes se fecharam em mim. E eu descobri que os meus castelos estavam em cima de pilares de sal e pilares de areia. Então, vamos voltar para as nossas alternativas. Realmente, temos um relato aí. E alguma coisa mudou na vida dessa pessoa. Ela conta coisas que ela costumava fazer, situações que ela costumava viver e que agora é diferente. Além disso, nós tivemos em mais de uma ocasião o uso do verbo modal would. Would rise e would sing. Levantariam e cantariam. Vamos ver as nossas alternativas, então. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada? Essa poderia ser uma alternativa. A pessoa costumava governar o mundo, costumava possuir ruas, mas agora não possui mais nada, agora varre as ruas que costumava possuir e descobriu que o seu castelo estava construído em cima de pilares de sal e areia que não eram fortes para mantê-los. Então, vamos considerar essa alternativa, mas temos que ler as demais também. Almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Bom, na verdade, já teve o título de rei e perdeu por alguma razão. Alternativa C. Causa pouco temor aos seus inimigos, embora tenha muito poder. A menção no texto é feita ao medo que costumava ser causado nos inimigos, mas que agora ele não causa mais. Então, ele não mantém o poder, conforme o que é apresentado aqui. Na letra D, limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. O que o texto apresenta é exatamente o oposto. Era rei e agora limpa as ruas. E a alternativa E tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Quando ele menciona tinha a chave, realmente ele diz I used to hold the key. 1 minute I held the key. Em 1 minuto eu segurava a chave e depois as paredes se fecharam. Então, realmente ele tinha chaves, mas não se diz de todos os castelos nos quais ele desejava morar. Isso pode ser um emprego meio metafórico, figurado da palavra-chave.
Então, podemos voltar para a alternativa A, que melhor se encaixa no nosso contexto. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Inclusive, nós temos o uso da palavra costumava, que é como a expressão used to geralmente é traduzida. Então, falando um pouco sobre letras de música, elas são um gênero textual comum no Enem. O caso de Coldplay, dessa música do Coldplay trazida, é uma música mais recente. São apresentadas também letras de músicas de cantores um pouco mais tradicionais, um pouco mais... Não sei se a palavra antigo seria adequado. Também já foram apresentadas músicas de Bob Marley. São sempre músicas trazendo alguma mensagem em relação ao respeito, em relação à identidade étnica, que são alguns temas comuns no Enem. Então, músicas são bastante comuns, vocês podem dedicar o seu estudo a elas, mas especificamente a músicas que passem algum tipo de mensagem, de algo existencial, étnico ou relacionado ao uso da língua, que esses são alguns temas que nós já discutimos em aulas anteriores, que são comuns na prova do Enem. Vamos ver mais uma questão. A próxima questão, ela traz recursos gráficos, né? Deem uma olhadinha. O texto trazido nessa questão é bastante sucinto, né? É a imagem de um cigarro e a frase How long can you live? Então, o verbo modal can, expressando possibilidade ou habilidade. Então, o quanto ou por quanto tempo você pode viver. Vamos ver o enunciado. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a comprimento do cigarro, tempo de queima do cigarro, idade de quem começa a fumar, expectativa de vida de um fumante ou quantidade de cigarros consumidos. Pois bem, vamos voltar lá para o texto. How long can you live? How long é uma forma interrogativa para questionar quanto tempo. Então, quanto tempo você é capaz de viver? Então, quando o cigarro se mantém inteiro, ele atinge 60. Nós podemos considerar que 60 seria a idade de um indivíduo. Conforme esse cigarro for consumido, a idade vai diminuir. Imaginem o cigarro diminuindo. Então, quanto mais a pessoa fumar, menor é a expectativa de vida dela, segundo esse anúncio publicitário. Então, qual das alternativas diz respeito? Então, nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a comprimento do cigarro? Não, né? Não é de números que nós estamos falando aqui, não é de medida que nós estamos falando aqui. Não é essa a intenção do anúncio. Tempo de queima do cigarro? Também não. Porque, afinal, parece que o anúncio não tem relação com a venda de cigarro, pelo contrário. Letra C, a idade de quem começa a fumar. Nós temos lá no topo o número 60, ou antes o número 10. Isso não poderia, em algum momento, indicar a idade de início, né, do vício. Letra D, expectativa de vida de um fumante. Bom, aqui nós temos uma alternativa que tem relação com a vida. How long can you live? Quanto você pode viver? Se o cigarro permanecer inteiro, a sua expectativa de vida é alta, né? Ela passa dos 60. Então, essa pode ser a nossa alternativa. Vamos apenas conferir a alternativa E, quantidade de cigarros consumidos. Não há nenhum índice de que isso indique quantidade, portanto, podemos ficar com a alternativa D, expectativa de vida de um fumante. Se o cigarro permanecer inteiro, ou seja, não for consumido, a expectativa se mantém alta. Pois bem, vocês podem ver um texto bastante simples e foi parte do Enem. Vamos ver mais um. O próximo não tem recursos gráficos. É um texto até um pouquinho longo. Vamos dar uma olhada, então, inicial, ver algumas palavras. Home is where the heart is.
Home, vocês já sabem, né? Lar, casa. Heart, muito comum, coração. Vocês têm aí psychosocial care, HIV, AIDS. Vocês têm palavras como family, várias vezes no texto, support. E a fonte desse texto é Where the Heart Is, Meeting the Psychological Needs of Young Children in the Context of HIV/AIDS. It's from Holanda, from 2006, da Holanda em 2006. Então vamos ver o nosso enunciado e as alternativas. Ao tratar dos problemas psicossociais dos portadores do vírus HIV/AIDS, o texto argumenta que... Então, observe, só na leitura da alternativa nós já sabemos do que o texto trata. Problemas psicossociais dos portadores do vírus HIV. Então, o texto argumenta que, na nossa próxima leitura, nós vamos buscar, então, esses argumentos. As crianças em ambiente familiar enfrentam melhor a doença. O suporte das instituições traz mais benefícios que o familiar. As famílias dos portadores de HIV aprendem umas com as outras. A recuperação dos portadores do vírus HIV exige internamento. E o tratamento dos pacientes depende de financiamento externo. Então, vamos ver, em relação aos problemas psicossociais dos portadores do vírus HIV, quais são os argumentos que o texto traz. Home is where the heart is. Casa é onde o coração está. The heart of psychological care is to be found in the home, and it is here that the main thrust of external efforts to improve the well-being of vulnerable children must be directed. The best way to support well-being of young children affected by HIV is to strengthen and reinforce the circles of care that surround children. Some children, especially those living outside families, on the streets or institutions, with chronically ill caregivers and orphans, are more vulnerable and especially require psychological care and support. However, this social support needs to be provided in family settings, with the same characteristics of commitment, stability, and individualized affectionate care. The primary aim of a psychological support programs should be an encouraging and enabling family support, including foster care, and placing and maintaining young children in stable and affectionate family environments. Only secondarily should direct services be provided to affected children. Muito bem, um texto um tanto longo com várias palavras que talvez não sejam assim tão comuns para vocês. Vamos ver então qual é a tradução. O coração do cuidado psicossocial é encontrado em casa. E é aqui que a maior confiança dos esforços externos para melhorar o bem-estar de crianças vulneráveis deve ser direcionado. A melhor forma para dar suporte ao bem-estar de uma criança jovem afetada pelo HIV é fortalecer e reforçar os círculos de cuidado que circundam crianças. Algumas crianças, especialmente aquelas vivendo fora das famílias ou nas ruas ou instituições, com cuidadores de saúde ou órfãos, são mais vulneráveis e requerem especialmente cuidado psicossocial e suporte. No entanto, esse suporte social precisa ser oferecido num contexto familiar, com as mesmas características de comprometimento, estabilidade e cuidado individualizado afetivo. Cuidado afetivo individualizado. O primeiro objetivo de todo programa de suporte psicossocial deveria ser encorajar o suporte da família, incluindo
Foster é o sistema de adoção, é como são chamados os pais adotivos no sistema norte-americano, por exemplo. Então, incluindo famílias adotivas e colocar e manter jovens crianças em um ambiente afetivo familiar. Apenas secundariamente deveriam se dirigir a serviços oferecidos a crianças afetadas. Então, se destaca aqui a importância do cuidado afetivo, do contexto amoroso, tanto que é por isso que se fala em heart. Home is where the heart is. Casa ou lar é onde o coração está. Então, se coloca os programas de tratamento à doença em segundo plano e o primeiro cuidado necessário seria a apresentação de um contexto familiar, ou que pareça familiar, que tenha cuidado e afetividade. Pois bem, vamos dar uma olhadinha em algumas palavras que apareceram nesse texto, porque nós temos termos bem interessantes aqui. Nós já temos aqui no quadro mood. Vamos ver também main. Main é uma palavra importante. Main é principal. The main trust, né? A confiança principal dos esforços externos. Nós temos ainda a palavra well-being, que já apareceu em outro texto hoje, que é o bem-estar, né? Nós temos ainda as palavras. Vamos ver o que mais é interessante para vocês. However, nós já mencionamos como esse conector pode ser importante. Nós vamos, na sequência, ter aulas sobre conectores, que é muito importante que vocês entendam a ideia expressa por eles, para vocês saberem se existe uma conexão positiva ou negativa em relação ao que foi apresentado anteriormente e posteriormente. Nós temos ainda aim. Essa palavra é importante. Aim é sinônimo de goal. O que seria goal? Goal e aim são objetivo. Aqui se fala sobre o objetivo dessa pesquisa, ou na verdade, o objetivo do cuidado, do suporte psicossocial. Muito bem. Essas seriam as principais palavras aqui. Nós vamos depois, em seguida, voltar para alguns textos para selecionar mais algumas, porque vocês devem sair da aula de hoje com uma boa lista de novas palavras. Ao longo desse texto foram usados alguns verbos modais. Nós tivemos aí o should, né? Support programs should be encouraging. Deveriam estar encorajando. Ou only secondarily should direct services. Apenas secundariamente deveria dirigir a serviços oferecidos. Então, observem, eu não estou criando conteúdos para vocês, eu realmente trouxe coisas que aparecem dentro do texto. E é importante que vocês reconheçam o sentido trazido por cada um desses verbos modais. Então, vamos descobrir qual é a alternativa certa. Ao tratar dos problemas psicossociais dos portadores do vírus HIV, o texto argumenta que as crianças em ambiente familiar enfrentam melhor a doença? O texto realmente deu destaque à ideia da criação de um ambiente familiar. Então, essa poderia ser a nossa alternativa. Vamos analisar as demais. O suporte das instituições traz mais benefícios que o familiar. Na verdade, nós vimos no final do texto que primeiro deveria se garantir um ambiente familiar favorável e, posteriormente, levar ao tratamento das instituições que são direcionadas a isso. Então, a alternativa B está fora. A alternativa C, as famílias dos portadores de HIV aprendem umas com as outras. Isso até é uma possibilidade, mas não foi mencionado no texto, a relação entre famílias, só do portador do vírus com a sua própria família. Alternativa D, a recuperação dos portadores do vírus HIV exige internamento ou internação. Na verdade, nós não vimos isso mencionado no texto. Nós estamos falando do suporte psicossocial e não do tratamento clínico. Então, essa alternativa também pode ser
eliminada. E, por fim, o tratamento dos pacientes depende de financiamento externo. Nós não tivemos menção no texto a aspectos financeiros do tratamento. Como eu disse antes, é o aspecto psicossocial, o tratamento psicossocial. Então, voltamos para a alternativa A, que foi a que mais se encaixou no nosso contexto. As crianças em ambiente familiar enfrentam melhor a doença. Muito bem. Vamos ver, então, nossa última questão de hoje. Um texto cheinho de modais. O texto é The Right Job for You. O trabalho certo para vocês. Ou para você. Então, nós temos aí a new job, várias vezes referência à palavra job. Vários verbos modais. Vamos ver qual é a questão que nós temos que resolver. Um texto mais longo. Ao apresentar informações sobre a escolha do emprego certo. Então, esse é o foco do texto. Instruir o leitor em relação à escolha do emprego certo. O texto destaca a importância de formação profissional, a possibilidade de você mudar completamente de carreira, a importância do autoconhecimento, dificuldades comuns na realização de uma entrevista ou a necessidade de ligar para as empresas antes de uma entrevista. Então, vamos ver o texto. What are some important considerations when you look for a new job? Quais são algumas considerações importantes quando você procura por um emprego novo? According to experts, experts são então especialistas, you should think about these things. Então, de acordo com especialistas, você deveria pensar sobre essas coisas. Should como conselho. First, know yourself. Primeiro, conheça-se. You should ask yourself exactly what you want from a job. Você deveria se perguntar exatamente o que você quer de um emprego. Is it money, interesting work, nice coworkers or something else? É dinheiro, trabalho interessante, colegas de trabalho ou alguma coisa a mais? Different people want different things from a job. Assess yourself. Where are you now and where do you want to be? Diferentes pessoas querem coisas diferentes de um trabalho. Avalie-se. Onde você está e onde você quer estar no futuro. You also might want to think about your personal relationships. Consider which relationships are going well, which ones are not, and most importantly, why. This will help you understand how you relate to people you work with. Você também pode querer pensar sobre as suas relações pessoais. Considere quais relações estão indo bem, quais não estão. E, principalmente, por quê. Isso vai ajudá-lo a entender como você se relaciona com pessoas com as quais trabalha. Make changes. If you had problems in another job, maybe you were always late or did not finish projects, then you should make changes before you take a new job. It is too late when you are in the job. Então, faça mudanças. Se você teve problemas em outro trabalho, talvez você estivesse sempre atrasado ou não terminasse projetos, então você deveria fazer mudanças antes de ter um emprego novo. É muito tarde quando você está no emprego. Próxima parte é decide what you don't want. Decida o que você não quer. If you just want a 9-to-5 job, you had better not work for a company that expects you to be on call 24/7. Então, decida o que você não quer. Se você simplesmente quer um trabalho das 9 às 5, é melhor você não trabalhar para uma empresa que espera que você esteja disponível 24 horas, 7 dias por semana. If you have an interview, prepare. Se você tem uma entrevista, prepare-se. You should find out about an employer's business before your interview. Study the company's website. You could also call the company. Ask to speak with someone about the job.
Então, você deveria descobrir algo sobre, ou descobrir coisas sobre o empregador, o negócio do empregador antes da sua entrevista. Estude o site da empresa. Você poderia também ligar para a empresa. Peça para falar com alguém sobre o trabalho, sobre o emprego. E por fim, of course, many of these ideas are common sense, but many people just don't think about them. As a result, they are very unhappy in their jobs. Então, certamente muitas dessas ideias são senso comum, mas muitas pessoas simplesmente não pensam sobre elas. Como resultado, elas são infelizes nos seus empregos. Então, vamos ver aqui de novo a nossa alternativa. Ao apresentar informações sobre a escolha do emprego certo, o texto destaca a importância de buscar formação profissional. Ao longo do texto, se falou sobre várias coisas, foram dadas várias dicas, mas nenhuma dica sobre formação. É claro, você pode pensar, pelo seu conhecimento de mundo, que isso é importante, mas não foi mencionado no texto. Alternativa B, a possibilidade de você mudar completamente de carreira. Essa é realmente uma possibilidade, mas ela não foi destacada pelo texto. Alternativa C, a importância do autoconhecimento. Bom, aí nós temos algo que foi citado na primeira parte, nas primeiras partes do texto com bastante intensidade. Você deve saber o que você quer. Você deve saber como você se comporta. Então, essa é uma possibilidade. Letra D, dificuldades comuns na realização de uma entrevista. Na realidade, em relação à entrevista, são dadas algumas dicas, como buscar informações da empresa, inclusive entrar em contato com a empresa antes da entrevista, mas não menciona-se dificuldades comuns nesse momento. E a alternativa E, a necessidade de ligar para as empresas antes de uma entrevista. Vocês podem ver que foi utilizado o verbo modal, you should find out about an employer's business before you interview. Então, você deveria descobrir coisas sobre o negócio do empregador antes. Você poderia ligar para a empresa, you could call the company. Mas nada como a necessidade de ligar para a empresa. Portanto, voltamos para a alternativa C, a importância do autoconhecimento. Certo? Então, vamos voltar agora para o texto para destacar algumas palavras. Então, quais são algumas considerações importantes quando você procura por um emprego? Vamos destacar a palavra assess, avaliar. É muito comum nós vermos o cognato evaluate para avaliar, mas essa é uma palavra bastante diferente e que tem o mesmo sentido, assess. Aqui no texto nós temos assess yourself, avalie-se. E nós também podemos ter a palavra assessment, que é avaliação. Então, vejam a importância de vocês conhecerem também um pouco do processo de formação das palavras, né? Nós já mencionamos um pouquinho disso em outras aulas, nós vamos estudar isso com mais profundidade nas aulas seguintes, mas já comecem a ficar atentos a isso. Nós também temos relationships. Relation é um cognato, né? Relação. Relationship, relacionamento. Isso aqui é usado sempre, né, para dar essa ideia de contato com outras pessoas. Por exemplo, friend é amigo, friendship é amizade. Então, relation é relação, relationship é o relacionamento, é o processo de contato com as outras pessoas. Nós temos ainda a palavra most. Nós já estudamos essa palavra junto com os adjetivos, like the most expensive. E aqui nós temos essa palavra sendo usada junto com um advérbio, importantly. Importantly, só important é importante. Importantly é o advérbio, seria importantemente, mas nós não temos esse advérbio em língua portuguesa, mas é essa a ideia expressa. E aí, most é usado, então, mais importante ainda.
E nós temos a palavra changes. Change. Change pode ser um verbo, to change, mudar, e a change, o substantivo, pode ser mudança. No texto nós temos changes, mudanças. Então, só para lembrá-los de que algumas palavras, muitas aliás, em língua inglesa, elas pertencem a mais de uma classe gramatical ao mesmo tempo e possuem diferentes sentidos quando empregadas em cada classe gramatical. Change é uma dessas, mudar e mudança. Na verdade, o sentido é parecido, mas é importante que vocês reconheçam que essa palavra pode desempenhar diferentes papéis dentro de uma frase, dentro de uma oração. Pois bem, vamos voltar para alguns textos. Eu vou voltar para o primeiro texto grande de hoje, do mood, né? How is your mood? Como está o seu humor? Nós já havíamos destacado antes a palavra mood, humor. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Attempt. Attempt. É uma palavra que, em determinada proporção, se assemelha à palavra tentativa, né, aqui, mas muitas vezes fica difícil reconhecer isso antes de nós realmente sabermos o que a palavra significa. Então, attempt é uma tentativa de algo. Nós temos também measure. Vários textos do Enem são textos de divulgação científica. Eles apresentam textos que, de alguma forma, trazem informações de pesquisa, são recortes de artigos que foram trazidos para o público em geral. Por isso, tem a linguagem não tão específica, mais próxima, né, de uma linguagem do dia a dia. E aí, a palavra measure pode ser uma palavra importante, que significa medir, tá certo? To measure, medir. No caso da pesquisa How is your mood, a ideia era medir os níveis de felicidade das pessoas em relação aos ambientes nos quais elas circulavam. Nós temos também a palavra record, que é registrar. Então, aqui medir dados, aqui registrar dados. Lembrando, dados é a palavra data, né? É data em português, mas em língua inglesa é a palavra dados. E a palavra data em língua inglesa seria com a letra E aqui e não com a letra A. Vamos ver o que mais. Environment. Uma palavra bem importante. Environment. Esse é o ambiente. Várias pesquisas realizadas relacionam o ambiente em que as pessoas se encontram e, por isso, saber essa palavra pode ser bastante útil. E também, quando se fala de um contexto cultural, por exemplo, pode-se trazer essa palavra, environment, ambiente. Pode ser tanto um ambiente, um local específico, quanto o meio ambiente, né? A natureza em geral. E textos sobre meio ambiente podem ser apresentados também, por serem de uma temática relevante. Nós já falamos sobre a palavra enough, tivemos interchangeably, mas não é tão comum. E tivemos nesse texto do How is your mood, a palavra well-being, bem-estar. Vamos ver o seguinte. Em Viva a Vida, vamos ver se tem alguma coisa que pode ser interessante para vocês. Own, o verbo own. Own também pode significar mais de uma coisa, né? Own é possuir, ou eu posso dizer my own business, meu próprio negócio, ou my own kids, meus próprios filhos. Né? Então, own, verbo possuir ou ainda próprio. Foi apresentado na música Viva la Vida do Coldplay. E vale destacar, nós temos aí o verbo discover. Discover. Mas nós temos também um phrasal verb que apresenta a mesma ideia, que é o find out.
Só para nós falarmos brevemente, phrasal verbs, e nós já comentamos sobre isso, né? Phrasal verbs são verbos usados em associação com outras palavras, uma preposição ou um advérbio, e eles adquirem um sentido diferente quando usados juntos. Então, find é achar e out é fora, mas find out juntos tem a ideia de descobrir, como o verbo discover. Muitos phrasal verbs seriam a versão mais informal do verbo, enquanto a versão mais formal é discover, né? O verbo original, e aqui uma expressão criada para indicar esse sentido. Isso é muito comum em língua inglesa e pode gerar dificuldades, porque vocês podem ficar focados no que a palavra find significa isoladamente. Mas é importante considerar o que vem logo após, para que vocês tenham a ideia. Então, também é preciso conhecer o que as duas palavras expressam juntas e não só o que elas expressam isoladamente. Vamos ver o que mais. 1 minute, I held the key. Isso, nesse texto do Viva la Vida seria essa parte mais interessante. No texto do Where is your heart, nós já destacamos. Então, nesse momento, essas são as palavras que nós temos. Mood, humor, main, principal, well-being, bem-estar, however, no entanto, contudo, uma conjunção, aim, goal, objetivo, assessment, avaliação, assess, avaliar, relationship, relacionamento, most importantly, mais importantemente, changes, mudanças, e só change, mudar, attempt, tentativa, measure, medir, record, registrar, data, dado, informação, environment, ambiente, own, próprio ou possuir, discover, descobrir e find out. E nós vamos agora, no finalzinho, ver ainda um verbo que apareceu nos textos, mas que eu deixei para destacar aqui no final, junto com... como eu já disse, existem diversos verbos na língua inglesa, ou outras palavras, que têm diversos sentidos. Então, na verdade, apareceu o verbo rule, mas um sinônimo para ele poderia ser run. E esse é um dos verbos que nós vamos ver hoje como na seção de verbos com múltiplos significados. Então, observem aqui os exemplos. O que é run para vocês? Pensem aí, quais são todos os sentidos que vocês são capazes de atribuir à palavra run? Eu acredito que o primeiro sentido que todos nós aprendemos é o sentido de correr, né? Run, verbo de ação. Nós temos aqui o exemplo. He runs in the park every day. Ele corre no parque todos os dias. Então, verbo de ação. Mas run pode adquirir vários outros sentidos. E em textos como o Enem, dificilmente ele vai aparecer como o verbo correr. A não ser que seja um texto que traga, por exemplo, a importância de correr, de praticar exercícios. Então, outra possibilidade do verbo run é ele expressar o sentido de gerenciar. Por exemplo, she runs a very successful business. Ela gerencia, ela coordena um negócio muito bem sucedido. Né? I run my own restaurant. Eu coordeno, eu gerencio o meu próprio restaurante. Então, observem, é bem diferente o sentido de correr e gerenciar, não é? Então, é importante que vocês reconheçam essas diferentes possibilidades de significado do verbo. Outra situação é a ideia de circundar algo. A fence runs around the field. Uma cerca, fence, circunda o campo. Runs around seria corre ao redor, circunda. Então, uma possibilidade um pouco diferente, porque uma cerca, né, a fence, é algo inanimado, não poderia realizar a ação de correr, então circunda. Outra possibilidade é do oferecimento de um serviço. É um termo muito utilizado na questão dos transportes públicos. O nosso exemplo é:
The buses run every hour. Os ônibus saem, na verdade eles funcionam, o serviço deles funciona a cada hora, de hora em hora. E por fim, nós temos ainda a ideia de funcionamento. Run the engine for a few minutes before you start. Então, deixe o motor em funcionamento alguns minutos antes que você comece. Então, é a ideia de funcionar. Eu posso dizer, the computer is not running, também com a ideia de que ele não está funcionando, ele não está em funcionamento, ele não está realizando o que ele deveria realizar. Então, um verbo, diversas possibilidades. Aqui, pelo menos, nós temos correr, gerenciar, circundar, a ideia de oferecimento de um serviço e a ideia de estar em funcionamento. Outro verbo muito comum, que também traz vários significados, é o take. Mas o take a gente já sabe desde o comecinho dos estudos, normalmente, que ele tem mais de um sentido. Afinal, ele é levar ou trazer, ou ele pode ser os dois, né? Então, os exemplos que nós temos como take são take the dog with you, leve o cachorro com você. Então, levar. Who has taken my pen? Quem pegou a minha caneta? Então, parecem coisas bem distintas, né? Levar e pegar. É muito importante que vocês estejam atentos ao contexto, para saberem qual é o sentido que devem atribuir ao verbo na situação. Outra ideia ainda é receber, take enquanto verbo receber. How did she take the news? Como ela recebeu a notícia? E tem ainda a ideia de aceitar. Do you take credit cards? Por exemplo, numa loja. Do you take credit cards? Você aceita cartão de crédito? Então, sentidos bem diferenciados. E, por fim, nós temos it takes an hour to get there. Leva 1 hora para chegar lá. Take, como verbo levar, mas com esse sentido de duração. Então, nós vimos 2 situações em que take significa levar, mas em cada situação é um sentido diferente, né? Levar algo a algum lugar ou de duração de tempo. Então, só para o verbo take nós temos aqui 5 sentidos diferentes. Então, destaco para vocês mais uma vez a importância de estudar o vocabulário dos textos, explorar cada palavra individualmente, acessar um dicionário para ver os diferentes sentidos que uma mesma palavra pode ter e ir estudando, retomando as suas listas com frequência, para que no fim vocês possam ter um vocabulário rico, variado, e, consequentemente, mais facilidade na hora de compreender questões do Enem, de compreender textos em geral, tá certo? Então, assim termina mais uma aula de língua inglesa. Sigam estudando e nos vemos na próxima. See you guys!